Bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Pauta, que sempre traz um tema interessante, informação de qualidade com profissionais renomados para você. E hoje a gente vai falar sobre infecção urinária. Quem nunca teve, hein? E as mamães aí de plantão, né? Que olham as crianças e falam, como que eu vou lidar com isso, né? Sabia que no Brasil são mais de 2 milhões de casos por ano? É uma estimativa, né? Então, pra gente falar sobre isso, pra gente falar de prevenção, sintomas, como tratar, mitos e verdades, a nossa convidada especial de hoje é a doutora Adriana Frascola, ela que é médica nefrologista infantil. Muito obrigada, doutora Adriana, por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês, né? E a gente fica contente pelo fato de ter essa oportunidade, de estar passando um pouquinho, né, da experiência, né? Com certeza. No dia a dia. Muito importante, né? O que é, então, a infecção urinária, doutora? Então é o seguinte, a infecção urinária, ela é um processo inflamatório que acontece na bexiga, né? Ela é sempre um pouco da urina que fica parado ali na bexiga e que causa esse processo inflamatório que cresce a bactéria, né? E aí tem inúmeras causas, né? Que no meu caso eu acabo tratando mais de crianças, né? Mas é sempre esse processo inflamatório que acontece num pouco de xixi que para ali na bexiga. Então quer dizer assim que os ansiosos, vamos brincar, né? Que os ansiosos que fazem xixi toda hora, que sempre tem menos risco de pegar uma infecção urinária ou não? Independe? Independe, porque o que acontece é assim... o fato de você também ter a urgência, né, de você ir com muita frequência ao banheiro, não quer dizer que você está esvaziando totalmente a bexiga, né? Então, o que precisa realmente é que você vá ao banheiro com frequência, mas que você faça toda o xixi, né, que faça toda a diurese, né? Porque às vezes é esse pouquinho de resíduo que fica que é onde cresce a bactéria. Entendi. E é mais comum em mulheres mesmo, como falam? A proporção é um pouco maior em mulheres, né? Mas nos meninos acomete bastante também, né? É que principalmente na parte da nefrologia infantil, a gente tem as infecções urinárias são sempre causadas por, assim, o principal motivo que a gente investiga é a má formação do trato urinário, né? E ela pode ser tanto feminino ou masculino, então não tem uma frequência maior, né? Aí tem as outras causas, né, que a gente acaba, né, vou acabar comentando, mas a principal causa de uma formação independe tanto o menino quanto da menina. O ser humano, ele já nasce prontinho assim, bem formadinho ou não, ou tem um processo de formação que nem o intestino, né, que falam que tem a maturidade dele, tem um processo? Tem, na verdade, assim, o rim ele começa a formar mais ou menos na 16ª semana na gestação, né? E ele vai desenvolvendo no passar das semanas, né? E aí a criança nasce e ele continua em desenvolvimento, né? Na verdade, os primeiros 3 meses, como os 3 meses que a gente fala do intestino, né? Que tem as cólicas, na parte renal também, ele é um rim imaturo ainda nos primeiros 3 meses, né? Depois, só que ele continua em crescimento, então a gente fala que o rim, ele cresce até a adolescência, mais ou menos, né? Então, até ela seus 16 anos, mais ou menos, ele continua em crescimento. Então, sempre que tem algumas alterações da anatomia, a gente acompanha nesse período todo de crescimento. E depois, na adolescência, ele vai ficar do tamanho que vai ser para a vida toda, né? E aí depois, na velhice, digamos assim, que ele começa a diminuir um pouco de funcionamento, começa até a diminuir um pouco de tamanho, né? Mas nessa fase de desenvolvimento, né, do crescimento da criança, é importante sempre acompanhar. Gente, olha só que informação, para mim é nova, né? Que continua crescendo, né? Para mim já nascia prontinho e pronto. Sim, tanto é que tem, assim, até pelo fato, né, da medicina tem evoluído muito, os aparelhos de ultrassom estão muito melhores, né? Então, o que a gente vê? A gente tem visto muitas alterações, né? Já desde intraútero, né? Então, a gente acaba acompanhando muito sobre isso. Então, assim, às vezes é assintomático mesmo, né? Você só descobre uma dilatação que tem dentro da barriga e você, sempre falo, observa quando nasce, fazer o acompanhamento. E se isso persiste, tem que ir acompanhando enquanto tem essa dilatação, essas alterações, né? E que bom que existe especialista para isso, né, doutora? Que bom. Viu, quais são os sintomas, assim, vou falar como mãe agora, né, já que a gente está focando em criança. Quais são os sintomas que a gente deve ficar atento, assim, na criança?
Então aí varia muito da idade, né? Então assim, principalmente os bebês, a criança pode ter desde um choro mais intenso, um choro, né, que a mãe normalmente já percebe, né? Não é aquele choro de fome, não é o choro de dor, né? É um choro de uma criança que está mais irritada, que está incomodada, né? O cheiro do xixi, né? A cor, a quantidade, né? Aí as crianças maiores a gente vê, às vezes, ou segura muito o xixi, ou os escapes, né? Aquela criança que não tem perda urinária e começa a ter, né? Aí a dor, que pode ser a dor, né, abdominal mesmo, ou a dor mais lombar, né? E a febre, né? A febre é uma coisa que a gente sempre fala, ela pode estar presente ou não, né? Então a gente sempre pensa, aquela criança que tá com febre, você investiga, examina, né, ouvido, garganta, sinal de meningite, não tem nada, e persiste uns 2, 3 dias e você não observa o que tem que pesquisar a urina, que pode ser uma causa, né? Então, assim, são sintomas muito variados mesmo, né? A criança maior que fica com os sintomas mais comuns que a gente vê, que é dessa ardência, a dor para urinar, que aí reclama de dor para fazer xixi, né? Mas os menorzinhos normalmente não, né? Então, às vezes, o sinal é só a febre mesmo. Né? E pode acontecer de estar com uma infecção urinária e não ter sintoma nenhum? Normalmente, assim, você pode ter, né, que a gente fala que é o assintomático, né? Que você, às vezes, observa, por exemplo, no neném um baixo peso, né? Começa a não estar ganhando peso direito, você pode pesquisar, às vezes tem a infecção urinária, né? Mas algum sintoma acaba tendo, né? Então, assim, alguma dessas coisas, às vezes, mesmo mais discretas, mas tem, né? Agora, quando tem já infecção recorrente, a gente sempre orienta para estar realmente acompanhando, fazendo o acompanhamento mais frequente da urina, porque realmente, às vezes, a dor, né, é muito relativa. Então, principalmente criança, às vezes ela tem um limiar de dor maior do que o adulto, né? Então, às vezes a gente vê que a criança tem aqueles exames super alterados e tá ótima. Aí até uma das coisas que eu sempre falo é assim, a indicação da internação, né? Às vezes você vê um exame super alterado, mas a criança tá ótima, tá comendo, não tá com febre, tá bem, a infecção urinária é sempre tratamento com antibiótico, né? Mas não necessariamente internação, né? A internação depende muito do estado da criança, daquela criança que está vomitando, que não está bem, que teve aquela bacteremia, que tem alguns tremores, né? Aí tem uma indicação de internar ou menor de 3 meses, né? Mas então, assim, os sintomas variam muito e pode ser, às vezes, sintomas muito leves que até daria como se fosse sem sintoma mesmo. E a hora né? que vê, já tá super alto, né? Nossa. E o que favorece a infecção urinária? Tem alguns fatores que podem favorecer? Porque a gente ouve muito, né? Natação pode favorecer, biquíni molhado. Isso é verdade? Não, na verdade, assim, o que acontece? Como eu falei, a infecção é sempre um pouquinho do xixi que parou na bexiga e acabou crescendo a bactéria. O que a gente precisa sempre, principalmente em crianças menores, é pensar na má formação do trato urinário, né? Aí a gente encontra as estenoses, que são os estreitamentos, principalmente o refluxo urinário, né? Que aí são coisas que, pela anatomia, faz parar um pouquinho do xixi e acabar desenvolvendo esse crescimento, né? A outra causa, que é uma das causas que a gente vê que é muito frequente, né, fora a má formação, né, a gente vê que é a constipação, né? Então, o intestino preso, que é muito frequente, que a gente vê na população, não só aí nas crianças, mas em adultos também, né? A gente vê que pelo fato da constipação, você segura um pouco também esse xixi e isso acaba predispondo à infecção, né? A bexiga é outro fator, aquilo que eu falei, às vezes não esvazia totalmente, ou demora muito para ir no banheiro, também às vezes tem uma dificuldade para urinar. O fato de ter, às vezes, alguma incoordenação desse músculo, né, que são as bexigas hiperativas, aí tem aquelas crianças que têm uma alteração neurológica, que tem a bexiga neurogênica, né, aí eles acabam tendo essa predisposição. Agora, o fato de você ficar ou com a calcinha ou o fato de ficar molhado, o que acontece? Isso pode causar uma assadura, na verdade,
né? Que aí seriam as vulvovaginites da menina, né? Ou a balanopostite do menino. Que aí pela parte externa, isso causa um ardor para urinar e a criança acaba retendo esse xixi, e isso acaba predispondo, né? Então a gente vê que é muito comum, às vezes, mães falam, vai pra praia, tem infecção, vai pra piscina, né? Então não é a praia em si, ou o fato, né, da areia, do sal, mas é o fato mais do tempo que você fica úmido ali, né? Às vezes também muda de ambiente, a criança não vai no banheiro, né? Demora para ir no banheiro, então isso que acaba predispondo em si, né? Mas não o fato da água em si. Não é tão simples assim, né, gente? Como a gente coloca aí, joga no Google e acha que é simples assim, não é. Né? Tem todo um estudo, é mais complexo um pouquinho, mas eu convidei a doutora Adriana para vir aqui porque, gente, ela explica assim, a gente entende, né? Porque eu falo que a gente entende, ela é bem didática também, além de ter muito conhecimento, isso é muito legal, né? Por isso que eu trouxe para compartilhar com vocês. Olha, vamos para um rápido intervalo, tudo bem, doutora? Tudo bem. E a gente já volta com mais informação para você. Até já! Estamos de volta com Saúde em Pauta, falando sobre infecção urinária, e a convidada de hoje aqui no Saúde em Pauta é a doutora Adriana Frascola, ela que é médica nefrologista infantil. Doutora, a gente estava conversando aqui sobre as causas, né, os fatores, o que pode favorecer ou não. Quais os exames que identificam uma infecção urinária? O exame que identifica é o exame de urina tipo 1, mas a confirmação é com a urocultura, né? Então, assim, o que a gente vê muito é que, assim, uma das coisas que a gente tem questionado muito os pronto-socorros, né, é que colhe a urina com pelo menos a bacterioscopia, para ver se visualiza algum tipo de bactéria. Porque a cultura que é o que confirma, né? Normalmente a gente colhe pelo saquinho coletor, né, nas crianças menores, né, as que usam fralda ainda, e depois do jato médio das crianças maiores, né? A gente sempre orienta a higiene, né, porque fazer a asepsia direitinho, o uso do saco coletor, tá trocando pelo menos a cada 20 minutos, meia hora, porque essa diferença de higiene muda muito no resultado, né, porque os leucócitos que aparecem na urina 1 é o que mostra o processo inflamatório, que ele vai ser confirmado pelo crescimento da bactéria na urocultura. Se você tem, às vezes, um aumento dos leucócitos, e pode ser só pela parte externa ou pela má higiene, às vezes você acaba tratando como sendo infecção de urina e não é, né? É que a urina 1 é um exame que em 2 horas fica pronto, né? A urocultura, ela leva de 3 a 5 dias, né? Então, o que a gente orienta, né? Então, assim, se tem uma queixa, né, uma clínica que sugere infecção de urina, e tem a urina 1 alterada, vale a pena você já iniciar o antibiótico, né? Que é melhor você tratar, porque se você não trata, esse processo inflamatório vai piorando. Mas você se norteia pela urocultura, porque se a urocultura vem positiva, eles vão analisar, né, fazer o antibiograma para ver qual antibiótico é o melhor e se está tratando adequadamente, né? E se a urocultura vem negativa, a gente já pode parar o antibiótico, que não é infecção, né? Então é importante realmente colher a urina 1 e a urocultura para a gente ter esse norte aí melhor, né? E os casos, por exemplo, de má formação, que nem você colocou, né, no começo do programa, que até os 16 anos para concluir aí essa formação, outro exame pode identificar isso? Sim, aí quando você tem a queixa, né, da infecção urinária, mesmo no primeiro episódio, já tem indicação de você investigar, né? Então, sempre um ultrassom, né, é importante. Então, para todos os casos, isso independente de crianças maiores também, de adulto, você teve o primeiro episódio, o ultrassom é importante, né? Aí, a partir daí, mesmo o ultrassom vindo normal, em crianças menores a gente faz a uretrocistografia, que é para avaliar se existe o refluxo urinário, né? Então, é um exame que é um pouco mais chatinho de fazer, né? Porque ele precisa passar a sonda, né? É um raio-x com contraste, então tem alguns preparos. A criança normalmente fica meio incomodada porque tem que ficar quietinho, mas é um exame que é muito importante para a gente avaliar essa má formação, né? Aí, tendo má formação, realmente,
Tem alguns outros que a gente vê, as cintilografias, que é para a gente avaliar a parte do funcionamento, a parte da obstrução, né? Que aí são exames mais detalhados, né? Mas a princípio o ultrassom sempre deve ser feito e na verdade a infecção de urina sempre tem que ser investigada, né? Então, mesmo que a gente fale, teve infecção, tomou antibiótico, melhorou. Você repete o exame, mas você segue um pouco mais de perto, né? Porque normalmente na rotina do pediatra, acaba fazendo exame de rotina uma vez no ano, né? Mas na infecção urinária, a gente orienta a ter esse segmento um pouco mais próximo, né? Então, tá fazendo exame mensal, pelo menos a cada 6 meses, depois espaça um pouco para cada 2, depois cada 3 meses, mas ter aquele segmento mais de perto. Até porque a infecção urinária, além desse processo inflamatório que ele causa na bexiga, ele pode causar um processo inflamatório a nível do rim, que são as nefrites, né? E essas nefrites, eles causam cicatrizes no rim, né? E isso não quer dizer que toda infecção vá ter, mas pode, né? É uma evolução? Então, aí depende, ou é um tipo? Na verdade, assim, às vezes, digamos que seja uma complicação, né? Mas aí depende muito do indivíduo, né? Depende do tipo da bactéria, né? Que age naquele organismo, né? Mas ele pode ter essa cicatriz e ele vai diminuindo o funcionamento. A gente vê, às vezes, crianças que têm 2, 3 episódios, quando você vê, já teve alguma alteração que podia ter corrigido lá atrás, né? E a gente vê, às vezes, crianças que realmente perdem o funcionamento do rim, né? Realmente, por causa, a gente fala, nossa, você vai perder o rim por causa de uma infecção de urina que, teoricamente, podia ter visto. Pode, né? Porque são alterações que são silenciosas, né? A parte renal em si é muito silenciosa, né? Ela dá alterações muito importantes quando já tem um funcionamento muito ruim, né? Então, por isso que a gente insiste que tem que ter um pouco de essa prevenção mesmo, né? Na coleta dos exames, né? Realmente no pediatra, na rotina anual, né? E aí que a gente acaba descobrindo, às vezes, algumas coisas aí, né? Quando a gente coleta em casa, doutor, o risco de o exame ser alterado é maior ou não? Sim, porque na verdade tem a coleta, né, que às vezes você não faz a coleta mais adequada, né, e o tempo também de transporte, o tempo de que vai analisar, né, porque quando você colhe no laboratório, você colhe e já encaminha para analisar, né, e então pode ter essa variação. Agora sim, quando a gente fala, mesmo você colhendo em casa, se a cultura vem negativa, você pode acreditar que esse exame realmente é negativo, né. A dúvida é quando vem um exame positivo e colheu em casa, não, mesmo tendo sintoma ou não, é melhor você repetir para você confirmar, né? Certo. E a gente vê também uma coisa que a gente tem orientado, né, principalmente em pronto-socorro, a gente fala no pronto-socorro pela rotina do pronto-socorro, né? Às vezes está muito corrido, é difícil para ficar esperando, criança coloca o saquinho, demora para fazer, aí demora para trocar, né? Então a sonda é uma coisa que vale a pena fazer, porque você colhe tudo já estéreo, né? Você colhe, passa a sondinha, colhe e já encaminha para analisar, né? E eu acho que você deve ter muitos questionamentos no seu consultório, né? Eu falo de mitos e verdades, né? Um deles que eu gostaria de tirar a dúvida, até que é uma dúvida minha, né? Eu acho que deve ser de muita gente também, é sobre higiene, a má higiene, né? Ou a higiene errada, né? Por exemplo, principalmente na menina, né? Que é tudo muito perto, né? Pode causar uma infecção urinária? Normalmente, assim, pensando na higiene em si, não, né? É que o que acontece? Como eu falei, a infecção, ela é sempre um pouco de xixi que parou dentro da bexiga. Quando você tem ou a má higiene, ou você ficou com resíduo ali de fezes, ele pode causar uma inflamação externa, né? Então, ele causa um processo inflamatório, que é a vulvovaginite, né, das meninas, abalando o post-it dos meninos, né? Por isso que a gente fala que é mais comum das meninas pela proximidade, né, da vagina e do ânus ali. Então, por isso que é mais comum ter nas meninas esses sintomas. Mas isso não quer dizer que seja a infecção. A bactéria, ela nunca vai acender a via urinária, né? A não ser que seja um processo muito importante, que demore de tratar, né? Normalmente ele arde para urinar, então as crianças acabam fazendo a retenção, que aí é o que predispõe, né, a infecção. E existe muito mito quanto a isso, porque a bactéria mais comum, de 90% das infecções, é a Escherichia coli.
E a Escherichia coli é a bactéria que eles falam, a bactéria do cocô, né? Mas aquilo não é que é do cocô que ficou ali na fralda ou que não limpou direito, né? Essa bactéria é muito comum, né, nas infecções de urina e ela é muito comum nas infecções intestinais, né? A gente tem algumas infecções intestinais que cresce a Escherichia coli, que causa até uma diarreia com sangue, né? E então por isso que existe ainda muito mito quanto a isso, né, da higiene com Escherichia coli, né, mas que a gente vê que isso não é. Então o que eu até falo para as mães, fiquem em paz, que não é sua culpa que teve a infecção, né? A gente tem que pesquisar outras causas primeiro, né? Doutora, para a gente terminar, né, tem alguma dica? Deve ter várias, né, mas assim, tem alguma dica para a gente manter aí a saúde do sistema, do trato urinário? Sim, o que a gente sempre orienta é ingestão em grande quantidade de água, né, que a gente sabe que é muito bom para a parte das vias urinárias, da parte do intestino, né, manter assim com dietas saudáveis que deixam o intestino também funcionar melhor, né, que como eu falei, a constipação é uma das causas importantes, né, e realmente não ter a frequência de ir ao banheiro, né? Então eu falo ir ao banheiro cada 3 horas, ter calma, eu falo para as meninas sempre sentar, abaixa a calcinha, deixar a musculatura da pelve bem livre, os meninos também, né? Nem que seja baixar um pouco a cuequinha, porque às vezes eles vão com tanta pressa que não consegue nem faz tudo, sai pingando, né? Então é assim, realmente é muito líquido e ter essa dieta saudável que acaba ajudando mesmo. Tá certo, doutora. Muito obrigada, viu, pelas informações, pelos esclarecimentos e obrigada por ter vindo até a gente, ter compartilhado aí com você que está em casa, você que está assistindo a gente, né, tá trazendo informação aí de qualidade. Muito obrigada. Conversamos hoje com a doutora Adriana Frascola, ela que é médica nefrologista infantil e você já sabe, toda terça tem um convidado super especial aí para trazer mais informação para você. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.